Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Ferreira Simões. Eu sou a Sofia Narciso Castanho. Nós somos Jovens Repórteres do Ambiente e este é o nosso podcast. Aqui não falamos de política. Neste podcast convidamos jovens líderes políticos ou sindicais para nos falarem de ambiente, mas com uma regra. Aqui nós não falamos de política. No episódio de hoje temos connosco a coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade da Iniciativa Liberal e vice-coordenadora do Núcleo de Jovens. Tem 25 anos e é estudante no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Convosco, Ana Madalena Leitão. Seja muito bem-vinda, Ana, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu pelo convite, é um prazer. É um prazer enorme ter-te aqui. Seguindo para a nossa primeira questão, Ana, de que modo é que achas que os fenómenos ambientais podem influenciar o teu futuro e também o futuro das gerações que irão habitar o planeta? Eu acho que é assim, nós sempre vivemos num mundo de mudanças e adaptações. Isto é algo básico, não é? Todos sabemos isso, o mundo nunca foi igual, nunca vai continuar a ser igual. Agora, a realidade deste momento é que nós temos uma velocidade de mudanças que não tínhamos antes. E é isso que nós temos que ser conscientes, ou seja, nós temos que ser conscientes em relação às decisões que tomamos, ao impacto que vão ter na velocidade das mudanças. Não é estar a tentar voltar ao século passado, que não é possível, nem nunca vai ser, é sermos conscientes, nós mesmos, em relação à velocidade que nós queremos que exista nestas mudanças, não é? Se nós continuarmos como estamos agora, com as mudanças climáticas que estão a ocorrer, se não fizermos nada para que este ritmo acalme e encontre um ponto mais estável, que agricultura é que nós vamos ter, não é? Num mundo em crescimento, em desenvolvimento, como é que vamos alimentar estas pessoas todas se não abrandarmos? É um pouco por aí a minha visão. Claro, exato. Vamos agora dar início à nossa primeira rúbrica, intitulada Habitua-te, em que vão ser feitas 4 perguntas relacionadas com hábitos sustentáveis. Terás de responder a primeira coisa que te vier à cabeça. Pronta? Vamos. Ok. Pergunta 1. Um hábito que tenhas mudado recentemente em prol do ambiente? Mudei o shampoo e o amaciador. Que eu já tinha, na realidade era um hábito que eu já tinha mudado o ano passado. Comecei a usar o shampoo sólido e depois decidi perder esse hábito, não sei porquê, porque o que eu comprei não gostei muito, então perdi-o. E agora em janeiro fiquei tipo, Madalena, porquê é que perdemos este hábito? Quer dizer, então voltei a comprar, já tenho shampoo sólido outra vez, amaciador sólido, e já voltei a esse hábito que não custa nada e que, como eu não gostei do que eu comprei da primeira vez, decidi voltar às embalagens, o que é, pronto, foi algo sem grande sentido e tão básico. E pronto, foi acho que foi a minha mudança mais recente. Um hábito sustentável praticado pela geração dos nossos pais ou avós que achas que deva ser resgatado? Pais ou avós? Sim, eu estou a tentar pensar na minha família. Eu acho que o único hábito saudável das outras gerações é a horta que a minha avó tem. E mesmo assim nós é que achamos a tornar mais sustentável, não é? Porque a minha avó tinha um bocadinho aquela coisa de um excesso de químicos, que também é toda uma outra discussão, mas acho que é isso, mas também não é propriamente um hábito que seja fácil qualquer pessoa ter, não é? Não temos todos a sorte que eu tenho e que os meus avós têm de ter um brutal quintal onde temos uma super horta, portanto... Exato, essa é uma discussão que se tem tido bastante por causa das hortas biológicas e da questão da produção em massa, mas é complicado nós conseguimos que toda a gente tenha uma horta, até porque nós não comemos todos também a mesma quantidade de comida. Há toda uma envolvente na questão que não é assim tão fácil de traçar e, portanto, é sempre complexo, mas sem dúvida que é um hábito bastante interessante. Até porque... Primeiro que uma pessoa tenha uma horta caseira que alimenta a si e a sua família, não tem tempo para ter outro trabalho, não é? Não tem ali grande... Portanto, é um bom hábito em pequena escala. Não acho que seja a solução para o mundo. Às vezes ter uma árvore que dá limões ou ter umas alfaces ou assim, às vezes é bom, porque se quisermos ir ao supermercado buscar uma coisa que fazia falta,
e que naquela altura não tínhamos, e vai-se ao terraço e tira-se o limão, ou vai-se buscar alface, mas não, acaba por não ser propriamente um hábito que consiga sustentar uma família, mas sem dúvida que é um hábito que tem um pouco de sustentabilidade em si. Sim. Questão número 3. Diz-nos um hábito que tu gostavas de mudar, mas que ainda não o fizeste, seja porque não tiveste oportunidade, seja porque não tens forma de o fazer, seja porque não é prático, etc. O meu amor pelo carro. Tão simples quanto isso. Não é, por exemplo, eu vivo em Lisboa. Eu, para ir para o centro de Lisboa, claro que vou de transportes. Não é? Se eu tiver que ir para o Largo do Rato, não vou pegar no meu carro e vou ao Largo do Rato. Para ir para a faculdade, Claro. que implicaria, em vez de uma viagem de 15 minutos, 2 autocarros e 1 hora da minha vida, eu vou de carro. O que é uma falha, tenho perfeita noção disso. Tento dar boleias para dividirmos a emissão, mas sei que é um hábito a mudar. Tenho perfeita consciência da falha. Já agora, entra um bocado neste aspecto, tens conhecimento ou noção, ou se já investigaste sobre isso, aquelas questões do carpool e assim, das partilhas de carros, aquelas aplicações das viagens, isso em Portugal ainda não é muito usual, não temos uma cultura que nos transmite. Eu faço imenso. Não, estou a falar em termos de aplicação. Sim. Tens já as aplicações instaladas e assim? Sim. Eu acho que em Portugal funciona mais pelo Facebook. Temos mais esse hábito dos grupos de Facebook e a partir daí é possível. Eu já dei imensas boleias para Coimbra quando vou para a casa dos meus pais. Eu estive a viver em Santiago de Compostela e eu vinha todos os fins de semana a Portugal, à casa dos meus pais, de boleia. Sempre. Portanto, acho que não acontece muito pela parte das aplicações em si. Eu só fiz uma vez por uma aplicação e dei boleia a um estrangeiro. Portanto, mas acho que é um hábito que existe. Exato. Mas acho é interessante nós vermos que acabamos por quase reverter toda a educação que nos era dada, porque eu lembro-me quando era pequeno, não se aceita muito estranho. Exato. Exatamente. E agora, passados 20 anos, há todo um novo universo de... Criamos aplicações para termos boleias estranhos. Completamente fora daquilo que nós estamos habituados. E isto também é bastante interessante porque a educação que nós vamos eventualmente dar às gerações futuras não terá, terá muitas coisas a ver com aquela educação que nós tivemos em alguns aspectos, mas noutros será algo completamente diferente e esta questão do carpooling e não sei o quê é bastante interessante precisamente por causa disso. Eu, por acaso, és das primeiras pessoas que eu conheço que está assim tão dentro dessa, entre aspas, vou dizer moda, se bem que não é propriamente uma moda, é mais um hábito novo. Mas isso há outros países em que já está a começar a ser uma coisa bastante utilizada. Em Portugal ainda não muito, mas esperemos que possa vir... Sim, mas eu acho que tem a ver com o facto das pessoas saírem de casa dos pais para ir para a faculdade. Se tu saíres de uma cidade pequena, como é Figueira da Foz, para ires para uma cidade grande, imediatamente tens todas as pessoas da cidade pequena a ir a casa aos fins de semana. Portanto, acabas por, a partir daí, criar essa dinâmica e habituar-te a essa dinâmica. Já não é estranho, a pessoa já está habituada, dá boleias, apanha boleias. Não é? Exato. Partilho do mesmo problema, também estou deslocada. Não, nesse aspecto sou privilegiado, porque eu sou lisboeta, nasci em Lisboa e estudo em Lisboa, e nunca tive essa questão de ter de apanhar boleia para ir para casa ou para... Mas é engraçado porque todos nós também, ao fim e ao cabo, acontece isso um bocado. Quem mora mesmo na periferia da cidade tem sempre um amigo qualquer que vem para o mesmo sítio, que há aquele colega que vai para a mesma faculdade ou que vai por perto e que tem a casa a 2 km da nossa casa e também tem de lá estar cedo e então se calhar não dá jeito de apanhar o autocarro, e é interessante vermos essa dinâmica toda. Mas aqui a mim o que é mais interessante no meio disto tudo é que nós antigamente, e que é aí que vem então as aplicações dar um novo rumo à questão, é que antigamente isso acontecia muito entre pessoas conhecidas e agora o objetivo já é mesmo estar a apanhar a boleia de uma pessoa que eu nunca vi na vida, que pronto, quer dizer, tem os seus riscos naturais, mas que
todo o projeto que está por Mas trás. eu acho que a nossa geração já despreza um pouco esses riscos. Sim, exato. Acho que já não temos bem noção de... Eu uma vez estava de férias e nós literalmente apanhámos boleia de uma senhora que conhecemos no comboio. Porque nós pedimos de indicações e ela disse, eu vou para lá, querem que vos leve? E nós, sim. Quer dizer, podia ter corrido muito, muito mal, não é? Nós depois estávamos no carro dela e pensámos, oh meu Deus, isto já foi um grande erro. Mas se fosse a minha mãe, jamais ela iria aceitar, porque a mentalidade dela já é de receio de aceitar, enquanto nós já temos aquela confiança no outro e Sim, já temos outra forma de estar. Uma mentalidade totalmente diferente. Eu acho que acaba por ser também um bocado a nossa confiança nos nossos aparelhos, porque temos aquela noção de qualquer lado que eu vou, qualquer problema que haja, eu tenho um smartphone, tenho que ligar para alguém, ou que eu tenho internet e se me perder, meto no GPS e chego ao sítio sem problema nenhum. Eu acho que acaba por ser um bocado isso, porque se nós andarmos um pouco para trás na altura dos nossos avós, essa questão de tentar apanhar a boleia toda a gente também havia. Foi mesmo quase, se calhar, só a geração dos nossos pais e os últimos 20 anos em que isso foi um bocado encurtado, porque nós agora também temos essa natureza, mas ao contrário. Antigamente era no sentido de ninguém faz mal, agora é no sentido de toda a gente à partida pode fazer mal, mas eu tenho... Exato. Mas eu arrisco. Eu arrisco, porque eu tenho um smartphone. Exato. Eu às vezes costumo dizer que a nossa geração, às vezes é uma geração que se sente um bocado perdida, mas que não está preocupada porque tem um smartphone, liga ao GPS e encontra-se. E acaba por ser um bocado isso, e isso é bastante interessante. Por fim, um hábito sustentável que todos nós deveríamos adotar. Então vou para o mais simples de todos, que é o supermercado. A ida ao supermercado pode ser repleta de hábitos sustentáveis e fáceis. Que é, ok, já ganhámos o hábito de levar sacos, porque não queremos pagar. Agora é começar a levar sacos mais pequenos, para mesmo aqueles que são grátis nós não usarmos. Foi a minha primeira luta com todos os membros da minha família, foi esta, porque é algo fácil de pôr na cabeça das pessoas, não é? Ainda estou a travar essa luta. Eu ofereci sacos de algodão no Natal, não neste no outro, à minha família toda recebeu escovas de bambu e sacos de algodão, porque assim já não havia desculpas. E é o primeiro hábito que eu digo às pessoas, porque já não estamos aqui a dizer às pessoas para gastarem dinheiro, não é? Porque depois dizem, mas isso é mais caro, essa escolha é mais cara. Aqui não tem desculpa, é só, levas um saco grande e levas sacos pequenos, pronto. Portanto, acho que esta é mesmo aquela que não tem muita margem de manobra. Ótimo. Por exemplo, aquela questão que se fala e que também já vai entrar em vigor, de não haver sacos de plástico e assim, e embalagens de plástico nos supermercados. Como é que tu pensas que isso pode de algum modo revolucionar? Porque ao fim e ao cabo as pessoas consomem e usam um bocado aquilo que vem, tirando algumas coisas, mas de regra geral nós habituámos a pôr a fruta num saco de plástico porque chegamos a uma frutaria e está lá um saco de plástico para nós tirarmos o saco de plástico e meter a fruta lá dentro. Ou seja, de que forma é que tu achas que isto entretanto vai acabando por criar todo um novo mecanismo? Sabes que eu defendo muito mais educar as pessoas no porquê do que simplesmente tirares da frente delas. Porque se tu simplesmente dizes às pessoas, olha, agora já não há nada à venda. Fica tipo, agora já não há nada à venda, mas fica ali confusa e ficando confusa acaba por não aceitar tão bem esta mudança. Se nós perdermos tempo a educar as pessoas, a dizer, olha, se tu optares por este produto, por este prato de papel que é biodegradável, se optares por este em vez deste, é melhor. O preço não difere muito, este tem esta vantagem, esta vantagem, esta vantagem, e a pessoa fica ali a pensar. Claro que vais ter pessoas que vão na mesma dizer, tá bem, mas este é 5 cêntimos mais barato porque este. Pronto. Agora, eu sou muito mais fã dessa abordagem do que a abordagem mas eu estou-te a dizer que tu não podes comprar isto no supermercado. Porque acho que não leva a lado nenhum. Porque as pessoas só vão substituir um hábito pelo outro e o outro, a longo prazo, também não é o ideal. Os pratos de papel não vão resolver o problema da poluição ambiental, não é? O que vai resolver é deixarmos de usar esse tipo de coisas. Se não educamos as pessoas, não estamos a fazer nada. Estamos a pôr o problema uns anos mais à frente. Exato, e acho que depois também há um problema, por exemplo,
reparei há pouco tempo no continente que eles já estão a adotar novas medidas, mas que, pronto, é o chamado greenwashing, que está a disponibilizar, eu penso que eram os sacos da peixaria. O da peixaria. Sim, e é importante que as pessoas consigam olhar para aquilo de forma crítica e percebam que não é só porque tem menos plástico ou porque é de papel que vai ser melhor, porque aquilo acaba por acaba por ser o problema do plástico é o descarte. E esses sacos têm na mesma plástica, a questão é essa. Os sacos têm na mesma plástica e papel que vai consumir imensa água no processo. Exatamente. E o que as pessoas normalmente, a questão da reciclagem é aqui uma questão que nós não educamos muito bem as pessoas para a reciclagem. Eu acho que ainda há muitas dúvidas. Há muita gente que não faz a reciclagem e depois há muitas dúvidas sobre a reciclagem. E estes sacos novos, a ideia é diminuir a emissão da produção dos sacos, que eles já aprovaram, já saiu um comunicado e tudo, dizer que de facto diminuíram a parte relativa à produção, mas depois, se as pessoas não tiverem a noção que nós temos sozinhos que separar, eu tenho que passar aquele plástico que vem cheio de vestígios de peixe, tenho que passar um pano molhado, tenho que separar o papel do plástico sem deixar vestígios no papel, ou seja, tenho que ter uma mão limpa a segurar no papel e outra mão a tirar o plástico para eles irem para sítios separados. O que é que as pessoas vão fazer? Aquele saco vai estar nojento, as pessoas vão pegar no saco e vai para o lixo comum. Exato. Então não resolveu nada, foi só um bom marketing. Exato. E tu achas que nesse sentido a educação, não quer dizer propriamente educação ambiental, porque acho que se calhar é uma coisa bastante específica, mas mais na questão da educação cívica ou formação cívica que havia uns anos atrás, qual é que achas que é o papel desse tipo de cadeiras na questão da educação e da formação de, neste caso, crianças, adolescentes que entretanto começam, passado poucos anos, a sair para fora para estudar e fazer a sua vida sozinhos, entretanto começam a crescer e eventualmente passado mais alguns anos ter filhos e passar a educá-los também de outra forma. De modo é que tu achas que uma coisa simples, como se calhar ter algumas sessões numa determinada cadeira, de forma é que isso pode eventualmente começar a dar também aqui outra nova dinâmica na nossa sociedade na questão da reciclagem principalmente e noutros hábitos no geral? Eu acho que tudo. Era o que eu estava a dizer há pouco, eu sou completamente defensora da educação. Eu acho que se nós começarmos a educar as crianças em relação ao mundo em que nós vivemos de uma forma séria e honesta, vamos ter adultos que têm noção do mundo em que vivem. Tão simples quanto isso. E eu acho que ainda há muito desprezo. A minha irmã tem 10 anos, ou seja, está agora no 5º ano. E, por exemplo, ela vai ter que fazer agora um trabalho sobre o ambiente. Está toda contente, porque, claro que faz parte da vida dela, não é? Nem poderia ser de outra forma. Mas ela tem muitas conversas com os amigos, que depois partilha comigo, muito frustrada, porque enquanto ela tem esse nível de educação, não é? Ela sabe, na altura da passagem de ano, estava às compras com o nosso pai e liga-me a dizer: queria comprar aquelas coisas a tirar para o ar, aqueles papelinhos. Ela assim, isto é plástico, não é? Isto não é bom? Pois não. E eu, não é muito bom. Mas quer dizer, e é o exemplo perfeito. Nunca lhe forcei, não é? Não tenho ali a miúda numa lavagem cerebral para o ambiente. Claro. Simplesmente somos honestos com ela e dizemos as coisas e tentamos que ela perceba o que é que se passa. E algo tão simples como irmos falando honestamente com ela faz com que ela já questione, vai ao supermercado e diz: espera, mas isto que eu quero usar e que todos os meus amigos usam, se calhar não é bom. Ou está na escola e lá vai um amigo pôr a garrafa de plástico no contentor normal e ela às vezes liga-me a dizer: mãe, eles continuam sem reciclar. E eu, pronto, não faz mal. Mas é isso, quer dizer, não é aqui questão de, quando já estão na faculdade ou no 10º ano, educá-los, é começar desde cedo a dizer, tipo, olha, e depois as crianças levam para casa e chegam ao pé dos pais e dizem: aprendi isto, e o pai é obrigado a questionar-se, quer queira, quer não. Não é como se tivéssemos um político a obrigá-lo a questionar-se, não, é o filho que está a obrigá-lo a pensar nos hábitos que ele tem. Portanto, é toda uma mudança em cadeia que é essencial para termos de facto o futuro sustentável. Estou-me a lembrar de uma vez, quando eu andava, eu acho que nos 7, 8 anos,
na minha escola básica, e pá, creio que eventualmente noutras escolas do país, mas na minha isso aconteceu, houve um concurso de reciclagem, portanto, era do grupamento todo, eles iam ver qual é que era a turma que levava para a escola mais embalagens de plástico recicladas e tampas, na altura por causa das cadeiras de rodas e etc. Sim. E eu lembro-me que aquilo era uma coisa assustadora no bom sentido, que era, eu via todos os dias pais e avós levarem sacos maiores do que eu na altura, quer dizer, era uma... E o que é que eu notei? Que isso de facto começou a incutir, pelo menos nas famílias que levavam, aquela ideia de estou aqui a usar, sei lá, uma embalagem de detergente e a seguir, em vez de a mandar, sabe-se lá não sei para onde, eu vou meter a embalagem naquele saco porque o meu filho precisa de levar a embalagem para a escola para ganhar um prémio. E apesar de se calhar aquela pessoa não estar a perceber o que é que está a fazer, ou não estar muito preocupado e fazer aquilo só para o filho ficar contente, levar aquilo para a escola e ganhar um prémio, mas acabou por criar ali, numa data de crianças, aquela ideia de que, ok, estou a fazer uma coisa boa, porque pronto, vou ser beneficiado com isso, vou ganhar um prémio, o que seja, e não é que eu seja propriamente a favor de se atribuir prémios como uma questão de educação, mas são iniciativas que às vezes fazem aquela diferença de uma criança perceber que está a fazer algo bom e nessa questão, a questão da educação nas escolas é completamente uma coisa fundamental. Claro. Sim, exatamente. Antes de entrarmos na próxima rúbrica, temos mais uma questão para ti. Então, nós sabemos que és uma autêntica devoradora de livros. É verdade. E portanto, a literatura e as artes no geral têm um papel fundamental na nossa sociedade, isso é indiscutível, enquanto transmissora de várias mensagens e ideias. Tu achas que os novos formatos digitais de leitura irão ter no futuro uma presença mais significativa? E até que ponto é que a própria literatura e as artes no geral acabarão por se reinventar, obviamente dentro do possível, de modo a serem mais sustentáveis? Vamos começar pela literatura. Eu acho que a literatura já há muito tempo que se adaptou. Nós já há muito tempo que temos o formato digital dos livros, já há muito tempo que temos os Kindles e todas as soluções e mais algumas para as pessoas não comprarem o livro em si. Mas ao mesmo tempo temos pessoas como eu que são obcecadas por ter os livros. E como eu. Eu não consigo. Eu leio para a faculdade, leio os livros e os artigos e tudo no computador, claro que sim. Mas já me aconteceu estar a fazer um trabalho da faculdade, estar a ler um livro online, não é? Para poder fazer o trabalho, e depois começo a ver as fontes e vou ao site comprar um livro físico com aquelas fontes. Eu gosto de pegar no livro, de ler várias vezes, de sublinhar, de ter. Nós temos uma coleção gigante aqui por casa, não é? A minha colega de casa já me proibiu de trazer livros novos. De facto, eu gosto dessa parte de ter os livros, não é? Às vezes um livro nós até lemos e não é bom, mas pronto, faz parte e no futuro posso olhar para ele, vê-lo na prateleira e pensar, vou ler outra vez. Se estiver num Kindle eu não vou fazer isso, não é? É um bocado aquela perspectiva de tu gostares de fazer as coisas. Por exemplo, se tiver, pelo menos eu, às vezes se tiver de ler um livro da faculdade ou assim, eu estou a fazer aquilo, claro que pronto, que eu gosto da área onde estou, mas eu estou a fazer aquilo um bocado por obrigação. Enquanto quando eu estou, por exemplo, antes de dormir, pego num livro para ler, é completamente diferente, para estar a passar as páginas, etc. Tem toda uma dinâmica completamente... É o sentir o livro, é diferente. Exato, é diferente. Acho que é pronto. Mas há pessoas que gostam, há pessoas que se adaptaram perfeitamente a essa leitura virtual. Ótimo para elas, ótimo para o ambiente, ótimo para o mundo. Exato. Agora, não proíbam, por favor, a fabricação dos livros. Mas acho que agora, a esta altura, uma coisa que trouxe muito boa foi em termos dos manuais escolares, por exemplo. Porque hoje em dia temos as crianças a usar os manuais escolares de forma virtual. Elas têm na mesma os livros físicos, mas como têm acesso à escola virtual e à Leia, não é, foi dado a toda a gente, as crianças já têm um livro ali. Portanto, estamos aqui a criar, se calhar é aquele pequeno primeiro passo para uma alteração na educação, uma nova forma de educar mais virtual, não é? Do que a adaptação de toda a literatura. Mas acho que por aí terá um grande impacto. Pelo menos eu vejo isso na minha família. Em relação às artes, eu acho que a questão das artes é muito mais complexa
do que a questão da literatura em si. Porque neste momento todos tivemos acesso, eu passei a quarentena a ver lives no Instagram, que era uma coisa que eu não fazia, mas, por exemplo, comecei a seguir uns DJs do outro lado do mundo e que fazem lives todos os dias, e eu todos os dias àquela hora recebia a notificação e estava a fazer a minha vida e estava com live. Houve mais esse lado que antes ninguém ligava aos lives, ninguém queria saber, ninguém fazia, ninguém nada. E tivemos essa aproximação muito boa, muito positiva. Mas, por exemplo, a questão do teatro, não é? Eu até falei com um amigo meu ensinador sobre isto. O teatro não pode deixar de ser teatro. Exato. O teatro não pode deixar de ser ao vivo, porque a ideia do teatro é mesmo essa, é nós estarmos naquela sala, naquele momento, a ver o que está a acontecer sem impacto, sem modificação. Eu sei que o que eu estou a ver não tem ali um corte, uma edição, é o que é. O teatro é o momento, não é? Se nós vamos estar a levar o teatro para o lado virtual, o teatro entra numa contraposição com o cinema, que não pode lutar, não é? Não podemos estar à espera que um teatro seja tão bom como o cinema, são artes completamente diferentes que não podem estar em competição. Não, o teatro desaparece se entra nessa competição. Portanto, é isso. A adaptação é sempre muito... Eu não sei como é que pode haver uma adaptação das artes em si. Uma adaptação da mensagem, eu também acho, quer dizer, é algo um pouco inócuo, não? A sustentabilidade na mensagem, quer dizer, nós temos sempre a mensagem da sustentabilidade, quando nós a queremos procurar, nós encontramos. Não tem que ser forçada a todos os aspectos da vida humana. Portanto, claro. Acho que é aqui uma pergunta um bocadinho aberta. Vamos então agora dar início à nossa segunda e última rúbrica. Esta rúbrica chama-se Diga 1 e tem como objetivo colocar-te 5 questões e cada uma dessas questões vai ter 2 opções, a opção A e a opção B. A regra vai ser, tu tens de responder entre uma delas. Portanto, quer concordes com as duas, quer discordes com as duas. Sou obrigada a escolher. Sim, vais ter que optar. Qual é que é aquela com qual tu ou concordas mais ou discordas menos? Vamos a isso? Ok. Vamos. Então, Ana, diz-nos, gostarias mais de ter? Opção A, uma casa 100% inteligente. Ou opção B, uma casa 100% autossuficiente. 100% autossuficiente, sem dúvida. Ok, se pudesses acabar com um destes problemas, com qual é que acabarias? Opção A, poluição atmosférica. Opção B, poluição hidrosférica. Posso só acabar com a poluição? Mas tivesse escolhido vou dizer, não é? Está sempre relacionado. Está sempre relacionado, verdade? Claro, exato. Está sempre relacionado, quer dizer, eu acabo com uma, a outra continua e eu vou ter outra de volta. Portanto, podemos começar pela atmosférica, pode ser, e depois vamos à outra. Ok. Quer dizer... Como um aquecimento. Pois, quer dizer, está tudo, isto é tudo uma bolinha a funcionar em conjunto. O ecossistema Terra. Exato. E agora, preferias? Opção A, ter uma horta biológica. Ou opção B, ter de adquirir todos os alimentos numa superfície comercial, se bem que podias levar todos os saquinhos reutilizáveis. Essa superfície comercial funciona com produtores locais? É sustentável ou é só... Não. Tudo? Não. A superfície comercial comprar, por exemplo, os teus produtos 100% biológicos, que às vezes existem. Mas aqui a pergunta é se tu, se pudesses, optarias por ter uma horta biológica ou se, por exemplo, consideras que não ias conseguir ter tempo ou o que seja. Bom, número 1, eu não... Para mim a palavra biológica é tricky, okay? Porque não é por um produto ser biológico que é a escolha certa. Sustentável. Exatamente. E é assim, eu adoro ter as cenouras da horta da minha avó, mas não sou eu que as vou plantar. Eu tenho ali uma relação um bocadinho... A minha irmã vai à horta e planta e compra feijões e vai plantar e está toda contente. Eu sou assim, fui criada 100% na cidade. Vou lá apanhar, ainda agora eu fui lá apanhar as alfaces antes de voltar para Lisboa. Mas, portanto,
se eu puder ir a uma superfície que eu sei que tem a escolha das coisas serem sustentáveis, eu vou preferir ir à superfície. Ok. É o comodismo do século XXI. De alguma forma. Questão 6. Para ti, o ambientalismo é Então, apenas um ideal ou uma preocupação? ou B, obrigatoriamente um modo de vida? Obrigatoriamente um modo de vida deixa-me... Eu não sou fã da palavra obrigatoriamente, não é? Entra aqui um bocadinho... pronto, faz aqui um choque. Eu acho que é um modo de vida. Agora, a percentagem de ambientalismo de cada um, isso é com cada qual. Portanto, Claro, é uma forma de estarmos... Desculpa, interrompi. Diz. Ia só dizer que é impossível ser um ambientalista perfeito e é impossível ser ambientalista a 100% porque nós não vivemos num mundo sustentável. Portanto, exatamente. Obrigatoriamente, não no sentido estrito de totalmente, mas de fazer o máximo e de encarar o ambientalismo como um modo de vida, como uma preocupação que nós todos devíamos ter e não só como uma causa associada a alguns ou que algumas pessoas se dedicam mais. E eu acho que isso é algo que ocorre muito hoje em dia, a opção A, não é? Que é, não falando de política, mas é exatamente isso que acontece, parece que só podemos ser ambientalistas se cairmos naquele padrão. E eu defendo completamente o oposto e tento transmitir dentro das minhas posições políticas exatamente o oposto. E é sempre um estilo, se nós levarmos como estilo de vida, começamos inconscientemente a tomar determinadas decisões. Claro. Se excluirmos alguém porque não concorda e não entra no nosso quadrado, estamos a ir contra o nosso próprio estilo de vida. Portanto, exato. Nós estamos a restringir o nosso propósito. Exatamente. Se tivesse a oportunidade, que nós sabemos que infelizmente agora não é possível, preferias ir diariamente para a faculdade? Opção A, de bicicleta. Ou opção B, a pé? Vocês sabem que a minha faculdade é em Monsanto. De bicicleta. Mas eu acho que ia ficar sem pulmões. Honestamente, é assim, pronto, não é fácil. Mas bicicleta, sim. Acho que é uma opção mais. Uma daquelas bicicletas que agora há, que são também algumas sustentáveis, daquelas que se pedalam um bocado e depois aqui já vai só daquelas trotinetes automáticas. Eu já fiz isso, já usei uma dessas bicicletas para ir do Marquês de Pombal para o Moreiras. E tenho-vos a dizer que não é tão fácil como parece. Aquilo tem uma ajudinha, mas não é ajuda suficiente. Eu por acaso tive azar, porque também acho bastante interessante esse modelo e também entrei, já tenho a aplicação das bicicletas de Lisboa, só que tive o azar de instalar a aplicação cerca de 3 semanas antes da quarentena começar. Portanto, todo o meu projeto de mobilidade do verão foi completamente... Acabou. Por água abaixo, mas gosto bastante da ideia. Só que lá está, é diferente. Nós às vezes vê-se certas notícias de alguns municípios que têm o uso de bicicletas e assim, só que os sítios são diferentes. Eu, por exemplo, moro num sítio em que eu, se fizer 500 metros a pé, faço 250 a descer e 250 a subir. Há pessoas que moram em sítios onde é completamente plano e onde se anda de bicicleta, pé, trotinete, o que seja. Aqui também se anda, mas custa muito mais, é completamente diferente. Mas pronto, mas então se tivesse de ir entre uma e outra, preferias a bicicleta? Preferia a bicicleta, mas acho que Lisboa não foi muito feita para termos esse nível de sustentabilidade, sinceramente. Não foi, eu gostaria de ser uma pessoa, mas eu não tenho destreza. É isso. Eu só consigo andar de bicicleta no Alentejo. Eu estou habituado a andar de bicicleta em Lisboa porque sempre andei em Lisboa e na terra dos meus avós, que é Pombal Orém, portanto também é sítio de serra, portanto eu estou completamente
de pés e mãos atadas, ou aprendi a andar de bicicleta Sim. em Montes e Vales e não tenho outra opção, porque pronto. Sim, mas pronto, uma pessoa gosta de chegar ao ponto com aspecto decente. Lisboa não permite isso. Também é verdade. Exato. Não é? Porque nós às vezes vemos pessoas que vão de bicicleta para o trabalho todos os dias, mas são pessoas que têm outro tipo de trabalho, ou que têm, por exemplo, no trabalho um balneário, conseguem... Exato, quer dizer, etc. pelo bem de todos tem que haver um equilíbrio. Exato. Até porque as próprias empresas e os próprios locais de trabalho, a cidade em si e a nossa cultura também não está preparada para isso, porque nos países do norte da Europa muitas empresas já têm balneários para as pessoas usarem as bicicletas e tens ondas para prender à porta. Uma Exato. coisa tão simples quanto isso, não é? Se tiveres a tua própria bicicleta, convém que tenhas onde a deixar sem ficar sem ela. Exatamente. Porque, e uma coisa que tenho sentido é que há imensos municípios agora a tentar investir mais e, por exemplo, de onde eu venho, nós temos uma ciclovia enorme, mas não há sítios onde deixar as bicicletas. Sim, não, a Figueira é a mesma coisa. Temos a avenida inteira, mas depois para parares, andas com a bicicleta atrás, porque não podes. Exato, acaba por ser muito, muito contraproducente. Sim. Bem, a nossa quase última questão, portanto, neste âmbito que temos estado a falar, se tu pudesses fazer um apelo às novas gerações e às futuras gerações, sem falar de política, naturalmente, o que é que tu dizias? Equilíbrio. Acho que tudo o que eu disse até agora justifica esta resposta. Equilíbrio em tudo o que nós fazemos. É assim, se todos tivermos alguma noção do que se passa, se todos tomarmos decisões conscientes, não há cá extremismos, não temos que obrigar ninguém a proibir. Não, vamos todos tomar decisões conscientes em prol de um futuro sustentável. Com esse equilíbrio chegamos muito mais longe, regressando à conversa do quadrado, que se estivermos a tentar obrigar todas as pessoas a cingir-se àquele comportamento, agora ninguém come carne. As pessoas não vão fazer isso, não é? Agora, se eu me virar para alguém e disser, olha, se reduzires o consumo, se calhar tens este impacto e a pessoa pensa e reduz por si mesma, com o seu equilíbrio, à sua velocidade, chegamos lá. Chamado flexitarianismo. Sim, exatamente. Que adoram dar nomes a tudo. Tudo tem um nome agora. Exatamente. Eu, por acaso, eu não como carne cada vez que me dizem és vegetariano? Não. És vegan? Não. Então não como carne. Exato. É tão não temos que querem dar nomes às coisas, deem. Se a existência de um nome faz com que as pessoas tenham comportamentos sustentáveis, deem os nomes que quiserem. Portanto, acho que é só mesmo isso. Exato, mas sinto que às vezes o nome pode parecer... às vezes pode constituir um impedimento. Sim. Porque aquelas pessoas dizem, eu nunca vou ser vegetariana. E depois até querem tomar a decisão de reduzir alguma coisa, mas têm receio de ir parar àquele quadrado extremista e mal visto. Então acabam por não fazer mudanças, não é? Quer dizer, eu vou sempre vendendo as pequenas mudanças. Este aspecto é interessante porque eu por acaso sou daqueles que diz que nunca vou ser vegetariano, por variedíssimos motivos, mas lá está, não impeça que eu não coma de vez em quando refeições vegetarianas, porque o facto de não ser vegetariano, que é não comer carne, não implica que eu só coma carne, porque eu até costumo usar porque, por exemplo, os meus ingredientes favoritos na pizza até nem sequer têm carne, o que é interessante, mas não significa que eu, aliás, estou bastante longe disso, de me tornar vegetariano. Bastante longe. Mas é um bocado essa questão de nós conseguirmos mudar os nossos hábitos sem termos necessariamente de entrar num certo modo de vida. Podemos só reduzir o consumo ou podemos até ter um consumo mais equilibrado e depende sempre das pessoas e de vários fatores. Mas eu aí concordo contigo, é a questão do equilíbrio. Sim, e depois se nós damos nomes é muito mais difícil para a pessoa. É como o cumprir a dieta, não é? Se eu decido e digo que vou cumprir uma dieta e depois até se me deu uma bolacha e como uma e penso, mais vale estragar a dieta e comer tudo. Se eu não der o nome, se eu decidir que vou reduzir o consumo de carne,
reduzo o consumo de carne e quando acontece como e não estou a infringir lei nenhuma e não vou dizer, pronto, já desisti. Não é? As pessoas são livres de comer o que quiser, de fazer. Eu já tive imenso tempo sem comer peixe e volto sempre a comer peixe. Depois dizem, achava que eras vegetariana. Não, eu não como carne. Quando me apetece comer peixe, como peixe. Quando não me apetece comer peixe, não como peixe. Quer dizer, a vida é mais simples do que às vezes é vendida, não é? Claro. A sustentabilidade, o ambientalismo, tudo isto é tão simples que as pessoas complicam tanto e afastam tantas pessoas de escolhas básicas. Exato. Não é? Eu aí concordo 100% contigo. Claro. Por fim, temos aqui uma questão que não constava no guião. Não é problema. Já era de propósito, portanto, para as pessoas que não está aqui preparada. Que nós convidamos. Resume, usando apenas 3 palavras, resume para ti como é que foi, ou como é que é, falar de ambientalismo sem falares de política. Fácil, básico, necessário. Ok. Ótimo. Okay. Boa. Posso justificar. Claro. Porque a questão tal como tudo, a questão da política prende-se sempre com todos os temas. E a questão do ambientalismo mais ainda, porque envolve também decisões políticas, como tudo. E daí também a nossa ideia do podcast, de tentar mostrar também que, ou seja, o tema do ambientalismo é mais do que um tema político. É um tema atual, um tema que é necessário, não é necessariamente um tema de ideologia política ou de, Sim, que deve ser transversal. Exato, um tema bastante transversal. Sim, é isso, eu concordo. Eu acho que se só falarem de ambientalismo juntamente com política, estamos a afastar as pessoas. Nem toda a gente quer saber de política, nem toda a gente se interessa por política. Felizmente. Felizmente, sim, quer dizer, deve haver o mínimo interesse de todos, mas felizmente que não somos todos obcecados com política, senão coitados de nós. Mas, quer dizer, se estivermos a pôr este tema aqui num patamar tão elevado que só algumas pessoas é que podem dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa, o mundo vai continuar exatamente igual. Portanto, eu levo muito mais a minha vida política além disso, porque acho que vai além disso e acho que deve continuar a ir além disso, não é? Do que se continuarmos a restringir as pessoas. Quer dizer, a liberdade de dizerem, de pensarem o que querem sobre o ambiente, fazerem o que querem, de forma consciente, de forma responsável e de forma educada. Tão simples quanto isso. Por fim, obrigada por teres aceito este convite e esta conversa tão agradável. Nós gostámos imenso. Obrigada eu. E isto foi o nosso episódio de Aqui Não Falamos de Política. Por hoje é tudo. Obrigado por terem estado desse lado.